Ontem o Vasco foi eliminado pelo Fluminense no Maracanã. O jogo terminou empatado em 1-1, mas o Fluminense havia vencido o primeiro jogo, que aconteceu no estádio Newton Santos, por 1-0 com o gol do Serna. Foi uma partida muito ruim e o Vasco foi eliminado realmente por conta da atuação que teve no Newton Santos. Foi um jogo até que culminou na demissão do técnico Fernando Diniz. Aquele jogo ali o Vasco não conseguiu levar praticamente nenhum perigo para o gol do Fluminense. Foi um time que foi facilmente batido. É claro, tinha um desfalque do Thiago Mendes no meio de campo, mas isso não é desculpa. E o Fluminense passou por conta daquele primeiro jogo, porque no segundo jogo o Vasco foi bem superior ao Fluminense, criou mais oportunidades e teve a faca e o queijo na mão para decidir esse confronto. Mas um ponto que ninguém está comentando, estão começando a comentar agora um pouco mais, depois da reclamação pública que fez o Andrés Gomes no seu story do Instagram, é da invasão do Samuel Xavier na cobrança de pênalti do Brenner. E assim, irmão, a gente vive em um país que o errado é dado como certo e o certo é dado como errado. Então o torcedor do Vasco, o próprio Andrés Gomes, os jogadores que estão cobrando que a regra seja cumprida, são vistos como chacota, são vistos como chorões, são vistos como bobões. E o errado que invade a cobrança de pênalti, no caso o Samuel Xavier, nem foi ele o errado nessa história toda, o errado foi o VAR, foi a comissão de arbitragem que não viu e que não mandou o pênalti voltar. Isso é visto como algo para se vangloriar, a malandragem no futebol. Isso que é visto como algo para se vangloriar, que é visto como certo no nosso país. Você reclamar de algo que é o seu direito é errado. Se você pegar o livro de regras atual do futebol, está lá escrito, cara, que o jogador da equipe adversária não pode invadir a área na cobrança de pênalti. Ainda mais se ele for, no caso, o jogador que tira essa bola do rebote. No caso, foi o Samuel Xavier. O goleiro pegou, hein? Pegou. Ok. 16,50. 16,50. Tá em jogo sair. ainda. Para o momento da batida. Tá Vai. em jogo. Tá em jogo. Isso. Momento da Claramente ele tá com o pé. batida, Agora eu quero ver o rebote. Quem pega o rebote ali depois? Tem um. Volta aqui. Volta aqui. Legal. Ó, mais à frente, mais à frente. Canto. Ó, Wagner, segue. aguarde, hein, Wagner. Ó, a gente tem, o pé dele tá no ar, só que, A gente tá vendo do outro lado do essa penal, jogada ok? dela não Aguarde. impede um ataque promissor ou uma clara oportunidade de gol. Segue. Porque não tem um jogador do Vasco envolvido na jogada, tá? Só tem jogadores do Fluminense. Perfeito. Vai chegar. Tá? Tudo ok. Wagner! Pode falar, Cavalhais. Wagner! Calma, Cavalhais. Wagner, o goleiro ele não se adianta, tá? O goleiro não... Depois vai nessa batida aqui, que ele tá aqui. O goleiro não se adianta, tá? E no rebote, o jogador que tira a bola, o pé dele está no ar e não tem nenhum ataque promissor, nenhuma oportunidade clara de gol. Não tinha jogador envolvido na jogada, tá? Tava legal. E pra você que vai falar, mas o frame tá parado errado, não, o frame não tá parado errado, está parado no momento que o Brenner vai fazer a cobrança de pênalti e o Samuel Xavier já está com o corpo todo dentro da área. E aí depois ele se aproveita dessa vantagem cinética, dessa vantagem dele já estar com um passo à frente, com o corpo à frente dos seus adversários, para ele chegar na frente e conseguir cortar essa bola de um possível rebote de outro jogador. Porque se um jogador do Vasco invade a área no mesmo momento que o Samuel Xavier, ele teria a mesma vantagem, por exemplo, do Samuel Xavier. Poderia ter chegado também nessa bola antes, poderia ter feito gol no rebote. Mas o Samuel Xavier se beneficiou de ter invadido a área momentos antes. E qual era o correto acontecer nesse lance? Era a cobrança de pênalti ter voltado. Por mais que o Fábio tenha tido o mérito de ter feito a defesa, o Brenner teve o demérito de perder o pênalti. Segundo as regras do futebol, não tem discussão. A cobrança deveria acontecer novamente. Isso não aconteceu porque o VAR, porque o árbitro da partida tiveram medo de cumprir a regra. E você nunca pode ter medo de cumprir a regra. Se teve invasão, você tem que retornar. Se houve invasão e já está confirmado por conta das imagens, não existe a menor justificativa para não ter acontecido o retorno dessa cobrança de pênalti. E cara, o torcedor do Vasco fica indignado depois que vê isso. E o torcedor do Vasco que está cobrando não é chorão, ele tem que cobrar, porque, cara, no futebol brasileiro só tem voz, só não é prejudicado no futebol brasileiro quem reclama. Se você fica quieto e começa, só a culpa foi do Brenner. Beleza, a culpa foi do Brenner, tem que cobrar o Brenner, mas você tem que cobrar também a arbitragem para que a regra seja cumprida. A regra precisa ser cumprida para todos os clubes, em todos os jogos.
Não pode ser que em um jogo cumpram a regra, mandem retornar a cobrança de pênalti, como houve no caso de Flamengo versus Sampaio Corrêa, se eu não me engano, que o Bruno Henrique cobra o pênalti com os 2 pés, a bola bate nos 2 pés dele, e o goleiro do Sampaio Corrêa faz a defesa. O que fez o árbitro? Mesmo o Bruno Henrique tendo errado e o goleiro tendo defendido, ele mandou voltar a cobrança de pênalti. E aí o que acontece? A cobrança volta e o Bruno Henrique faz o gol. Por que a regra é cumprida para o retorno de cobrança de pênalti em um jogo e no outro não é? Não é choro, cara, é apenas querendo que a regra seja cumprida. Não é tirando o mérito do Fábio pela defesa, até porque não teve nada a ver com isso, foi uma defesaça do Fábio. Um erro do Brenner, não bateu tão bem assim o pênalti. Mas e se a regra tivesse sido cumprida? Se o Brenner tivesse outra oportunidade de bater o pênalti? Será que teria sido gol? Será que não teria sido gol? Nunca vamos saber. Então o jogo acaba não sendo decidido somente na bola, acaba sendo decidido por conta de mais um erro de arbitragem. Não é tirando o mérito do Fluminense pela classificação não, fez um excelente primeiro jogo, no segundo jogo não jogou tão bem, mas conseguiu o empate contra o Vasco. Mas esse empate acontece como? Tem um erro grave de arbitragem que está sendo um pouco comentado, mas o André Rizek comentou também, ele chegou a salientar sobre isso, e deveríamos ter novamente essa cobrança de pênalti do Brenner. Então isso não é choro, é apenas você querendo que a regra seja cumprida. Não é cumprida em vários jogos. Tu sabe o que vai acontecer? Vai ter um pênalti que essa regra vai acontecer contra o Vasco, que ela vai ser cumprida. Tu pode ter certeza disso. Mas pro Vasco, como já virou normal o Vasco ser prejudicado, tu vê que até o torcedor do Vasco nem reclama mais. Já virou tão normal o Vasco ser prejudicado que é isso. Já virou normal. E no Campeonato Carioca eu nem preciso comentar com vocês, né? O gol do Márcio Araújo, bola do Douglas de falta que entra e que o juiz não dá gol, entre outros erros gravíssimos de arbitragem que a gente acumula em campeonatos cariocas recentes. E aí temos a final de Flamengo e Fluminense, com certeza acontecerá. Mas a gente só queria isso, cara. Vasco não quer ser beneficiado em nenhum jogo, pode ter certeza disso. Eu não quero que o meu time seja beneficiado, eu só quero que a regra seja cumprida para ambos os lados. E eu vejo muita hipocrisia de vários influenciadores de futebol, porque quando o seu time é beneficiado, ninguém abre um vídeo para comentar, pô, hoje meu time foi beneficiado, teve invasão, era para ter voltado a cobrança. Ninguém vai abrir um vídeo desses. Mas se fosse ao contrário, estariam todos os influenciadores do outro lado de Fluminense reclamando até agora. Então as pessoas não querem que a regra seja cumprida, as pessoas só querem ser favorecidas. Ninguém quer justiça no futebol, todo mundo quer ser favorecido. E é por isso que o nosso futebol nunca vai pra frente. Cada um quer ser favorecido, não importa como você vai passar, importa que você passe. O futebol é somente um reflexo do que acontece no nosso país. Em política, em relação a tudo, a toda a estrutura que acontece no nosso país. É só um reflexo. Onde não queremos justiça, não queremos que a regra seja cumprida. E quem cobra para que seja cumprida é tirado como otário, como chorão. E é isso. Comenta embaixo a opinião de vocês também. O que vocês acham sobre tudo isso que eu comentei? E você até, cara, que tu é torcedor do Fluminense, se tu for um pouco honesto, fala, porra, passamos, legal, beleza, vamos jogar a final, mas era pra ser cumprida a regra. Porque se fosse pro teu time, tu ia querer. Pode ter certeza que você ia querer. Se fosse cumprida a regra. Fui.